Caroline Baudin pôde contar-nos como tudo aconteceu. Quem compôs a obra foram os guias, o professor Rivail e o Roque. Amarrava-se o Roque na tulipa, cesta de vime. Julie ou eu, com outras pessoas consulentes, encostávamos alguns dedos na borda da corbelha. O resto era obra dos espíritos. Roque era o lápis de pedra com que os espíritos riscavam diretamente as respostas numa ordósia comum. Zéfiro, nosso espírito familiar, riscava as respostas dos consulentes. A casa se enchia de curiosos num ambiente de alegria sem formalismos. Certo dia, o professor propôs que a sessão seria aberta à hora certa, iniciada com uma prece, e teria recolhimento respeitoso para merecer a presença de espíritos adiantados. Dia 1º de janeiro de 1856, teve início o novo método. A partir daquele encontro de Zéfiro com Rivail, seriam fornecidas as primeiras respostas do Livro dos Espíritos, e as personagens mediúnicas escolhidas para a psicografia seriam justamente as jovens e pueris meninas filhas do casal Baudin, Caroline e Julie. Aquelas duas meninas, com certeza, sem qualquer preparo intelectual para desenvolver uma nova filosofia dessa superior magnitude, foram a ponte que o além encontrou para fazer chegar ao planeta o primeiro livro da doutrina inaugurada por Allan Kardec. Não fomos nós que compusemos o livro para os guias e o professor Rivail e o Roque, disse a menina Caroline em resposta à jovem Hermance Defoe, que perguntou como o livro foi composto segundo a narrativa de Canuto Abreu. A família Dufour e a menina e médium Hermance foram apresentados a Rivail por Madame Planimazon, dama viúva que vivia de rendas deixadas pelo seu falecido marido. Sabido é que depois de Zéfiro, conforme subscrito em Prolegômenos é longa introdução no começo de uma obra, conjunto de noções preliminares de uma ciência, preâmbulo à introdução do Livro dos Espíritos. Compareceram na sequência psicográfica desse primeiro livro vários espíritos superiores, sendo que Zéfiro já anunciara o comparecimento de algum deles nas primeiras reuniões com o professor Rivail. Agostinho, João Evangelista, Vicente de Paula e outros confirmados pela jovem Hermance Defoe, como Sócrates, Fenelon, Sonnenborg e Hahnemann. Noite do dia 18 na residência de Kardec. Em reunião que promoveu em sua residência após a conclusão do Livro dos Espíritos, com a finalidade de agradecer as colaborações recebidas, Kardec disse reconhecido. Um agradecimento particular às meninas Caroline, Julie e Ruth Selim, pondo de lado os prazeres próprios da mocidade e sacrificando as horas de estudo e afazeres domésticos, elas se prestaram durante mais de um ano com o máximo desinteresse material e a melhor dedicação espiritual ao fatigante uso de seus dotes mediúnicos. A riqueza do pormenor informativo confirma a impressão de que o dedo mediúnico de Canuto Abreu efetivamente trabalhou em resgate dessa memória histórica. Em Prolegômenos, Kardec se omitiu sobre as meninas psicógrafas que compuseram o Livro dos Espíritos para protegê-las. Resolvi afrontar sozinho as ondas de oposição que o livro vai provocar. É meu dever ocultar ao grande público os nomes de nossas médiuns, foi o desabafo de Kardec, segundo Canuto Abreu. Kardec disse ainda que foi obrigado a proteger as meninas psicógrafas, pois eram, como dito, jovens e do sexo feminino, num mundo então coroado de preconceitos contra a mulher e, sobretudo, contra as religiões não ortodoxas ou que desafiassem o status religioso vigente. Afinal, o professor Rivail já havia presenciado um diálogo entre o Sr. Baudin e o Sr. Dufour a respeito do livro Vinha de Luz Nono, escrita por ele mesmo, de autoria de sua filha Hermance, que foi censurado por conter passagens consideradas desrespeitosas à Santa Sé. Lastimável que isso aconteça em plena metade do século XIX, ponderou Rivail, preocupado com seu livro. Afinal, as pioneiras do espiritismo, as irmãs americanas Fox, vinham sendo perseguidas cruelmente, excomungadas e repelidas em todas as comunidades. Por isso, muito pouco se sabe a respeito das históricas meninas que compuseram a base do Livro dos Espíritos,
Não teria sido por outra razão que na introdução e em prolegômenos o codificador simplesmente informa que a obra foi escrita por ordem e mediante ditado de espíritos superiores por muitos médiuns, sem entretanto detalhar o método e as formas, de maneira a não expor as jovens meninas Caroline e Julie. Emily Charles Baudin estranha a mudança do nome do livro, que se intitularia Religião dos Espíritos. Kardec explica que esse nome provavelmente seria vetado pela censura. Além do mais, o Livro dos Espíritos é apenas a primeira página da Religião dos Espíritos. Por outro lado, o nome Livro dos Espíritos tem significado mais abrangente. As pessoas pensarão que se trata do livro de autoria dos Espíritos, o que é uma verdade, porém o verdadeiro significado é o livro que trata dos Espíritos. Caroline Baudin, jovem médium, conta à jovem visitante Hermance Dufour, também médium, como se realizaram as comunicações que resultaram na edição da obra. O professor Rivail fala aos presentes sobre cada passo das revelações e de como se envolveu com a missão. Os companheiros presentes também se manifestam sobre suas participações nos acontecimentos que propiciaram o aparecimento da obra. Muita emoção envolve a todos, conscientes da verdadeira missão assumida pelo professor Rivail, bem como da extraordinária importância da obra que acabava de vir a lume. Rivail faz uma comovida prece que emociona. Hermance Dufour recebe extensa e profunda mensagem de São Luís de France, que diz, para motivar os presentes, entre outras coisas: sabemos que nos cumpre vencer o principal inimigo da verdade, o materialismo. Há luta, pois. Cada um de nós, em seu setor, combatamos todos, sem hesitação, o rancor oposicionista, batalhemos todos, sem temor, contra a rotina retardatária, todos, sem arrefecimento, à perseguição. Mas, na luta, empreguemos somente as armas nobres dos cavaleiros da verdade, a humildade, a prudência, a tolerância, a persistência, sim, essas, as nossas armas. Na batalha da luz contra as trevas, outras não são permitidas que as do Evangelho. Na noite do dia 18 de abril de 1857, em que foi lançado o Livro dos Espíritos, Madame Rivail, Amélie Gabrielle Lacombe Boudet Rivail, Gabi na intimidade, já havia se recolhido aos aposentos do casal. Quase meia-noite, Rivail, antes de se recolher ao leito, ele foi para o escritório de sua residência e sentou-se à escrivania de carvalho, sob a luz bruxuleante de uma vela, e escreveu em seu caderno de memórias conforme o relato de Canuto Abreu. Hoje, finalmente, dia 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei ao público o trabalho mais importante da minha vida, pelo enorme benefício que certamente espalhará. A isso devo, susteve a fala por um instante e, tirando da gaveta central um dossiê de couro marrom, bojudo de papéis escritos, desatou e foi rebuscando entre folhas soltas a comunicação que lhe viera à lembrança ao escrever devo. Tinha essa nota à margem, de Zéfir, em 5 de janeiro de 1857, data em que entreguei o manuscrito do Livro dos Espíritos a Madame Dentu. Escreve para deixar registradas algumas palavras de Zéfir, que ele chama de meu amigo. Kardec concluiu com: mais de 100 exemplares do Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só florir, nosso esforço não terá sido em vão. E conclui o codificador, segundo a confiável informação histórica do confrade paulista, o livro de hoje não é senão a primeira página da religião do futuro, à medida que o meio e o desenvolvimento da ideia nova o permitam. Operar-se-á lentamente, lutando com adversidades poderosas, pisadas aqui, adulterada acolá, esmagada num ponto, ressuscitada noutro, criticada por muitos, defendida por poucos, atraiçoada dentro dos seus próprios muros, pelos fracos, a serviço das trevas. Nascia assim a doutrina espírita, uma nova luz para a humanidade, com Jesus e por Jesus.